buscar atividades que estivessem ligadas ao desenho, né? No caso, eu procurei comunicação social, procurei arquitetura, várias coisas assim, mas aí foi um pouco por eliminação. Eu acho que eu vi que o tipo de desenho que eu gostava de fazer não se enquadrava em nenhuma atividade específica, então eu acabei decidindo que eu tinha que ficar ali mesmo, no papel, na tela, não ia para nenhum lugar. Então eu falei, acho que eu sou um pintor, então, né? Comecei a pintar. Foi mais ou menos assim que a coisa rolou. Eu pego um pequeno pedaço de uma pintura a óleo, assim, onde tem aquele movimento da pasta, que é aquela matéria meio líquida, uma matéria pastosa, um estado físico da matéria que não é muito definido nem como sólido nem como líquido, mas que é meio mole, e eu construo como se fosse uma representação disso em termos escultóricos, de dimensões arquitetônicas. A ideia era um pouco tirar esses tapumes da rua, né, pegar do lixo, e explorar a qualidade pictórica desse material por meio de construções de camadas, por meio de procedimentos de colagens que se referiam à linguagem da pintura. Era um pouco uma relação de contraste, né? Aquele material sujo se destacava dentro do fundo branco, do cubo branco da galeria, do museu. E desde o começo eu tinha a ideia de fazer o trabalho, o movimento inverso, de levar esses tapumes de volta para a rua. O trabalho ele se integrou muito bem, acho, naquele local, parecia que ele tinha nascido dali, assim, e a relação com o público, com as pessoas passando na rua, foi muito interessante a experiência. Ele pode ser visto como uma construção abstrata do ponto de vista da escultura, porque são formas que não representam nada, são formas mole e tal, mas ao mesmo tempo ele pode ser visto também como uma figuração, porque ele não deixa de ser uma representação da pintura também, né? Então ele como se fosse uma representação da pintura abstrata, o que também traz de novo a possibilidade de ser uma figuração, né? São termos da linguagem pictórica que estão ligadas principalmente ao abstracionismo informal, ao expressionismo abstrato, ao modernismo, toda essa linguagem, mas eu me vejo um pouco como um sampleador desses procedimentos e recombinando isso dentro de um novo contexto. Já aconteceu várias vezes, assim, sempre acontece, né, de ir na exposição e olhar, ver o que as pessoas falam e tal. Mas é legal, você fica quieto, né? As pessoas não sabem que você é o autor e você fica ouvindo uma opinião, uma coisa. Acho que a arte contemporânea ela se caracteriza em grande parte por ter uma linguagem um pouco hermética, onde se as pessoas não tiverem um mínimo de conhecimento, elas não vão entender aquilo que o artista está falando. Alguns trabalhos até precisam de informações que não estão enunciadas ali naquela imagem, né, para a pessoa entender. Eu acho que no caso do meu trabalho, ele tem também essa camada conceitual, mas o público não precisa passar por ela para ter um acesso ao trabalho. Acho que ele tem essa característica de ser um trabalho essencialmente visual, essencialmente estético, e onde a parte conceitual pode vir ou não, dependendo de quem está vendo.